Oi, galera, tudo bem com vocês? Será que começou? Vamos ver. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem com você? Bom, tô esperando aqui a Cláudia entrar pra gente começar a se conectar aqui para a nossa noite. A gente ficou muito feliz com a interação de vocês. A gente recebeu um monte de perguntas sobre memória, aprendizado, tipos de memória, né? Que a Cláudia foi fazendo aí as chamadas essa semana, né? Foi o primeiro a entrar. Oi, Júlia! Boa noite, princesa! Tudo bem com você? Ai, obrigada por estar aqui na live. Então, gente, continuando. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão do aprendizado. E aí a Cláudia vai dar dicas para vocês até o final do vídeo de como é que vocês devem começar a aprender, tá bom? Tô mandando aqui para ela a mensagem que a gente já começou. E, gente, não liguem, hoje tá um pouquinho complicada a internet por causa da chuva de São Paulo. Beijão, Pedro do sexto ano C. Muito lindo você, viu? A Pro adora você. Oi, Rosana. Boa noite, tudo bem? A Rosana, gente, quem não conhece, é uma professora maravilhosa de ciências, que eu tive o prazer de ser parceira de trabalho, e ela trabalha hoje na rede pública e ela desenvolve um trabalho muito bom, maravilhoso. Então, se você não segue a Pro Rosana, aproveita aí para seguir. Tô mandando a mensagem para Cláudia. Oi, Marcos, boa noite, tudo bem? Tô só esperando aqui pra gente começar. Gente, ó, quem tem alguma dúvida, vai mandando aí pra gente que ainda dá tempo pra gente responder. Então, o que aconteceu? Boa noite, tudo bom, Eizo? Gente, ó, quem quiser mandar pergunta, manda. Como tiveram muitas perguntas e a gente só tem 1 hora de live, a gente não consegue responder a todas as perguntas. Então, o que a gente fez? A grande maioria das perguntas sempre tem muito uma a ver com a outra. Então, a gente pegou essas mensagens muito parecidas, perguntas que são bem parecidas, a gente juntou todas elas e a gente reuniu elas, né? E a gente fez aí um apanhado das principais perguntas que foram aquelas que mais se repetiram. Então a Cláudia vai falar com a gente, ó, tô mandando mensagem aqui para ela, tô esperando ela se conectar. Ó, tô mandando para ela, já estou conectada, esperando por você. Esperando por você. E aí, ó, quem entrou agora? Rosana, Pedro, Júlia. Vamos lá, o Marcos. Olá, editora Cândida, tudo bem? Eizo. Algum de vocês já tem aí alguma dúvida? Pedro, vocês têm aí alguma dúvida sobre essa questão aí do aprendizado, a memória? Vocês sabiam que a gente tem vários tipos de aprendizado? Oi, Amanda! A Amanda também é uma querida, tive o prazer de trabalhar com ela numa escola particular e é professora também e ama literatura assim como eu e sempre tá postando aí os livrinhos que ela compra. Tudo bem, Amanda? Como é que você tá? O que você tem feito? Conta aí pra gente um pouquinho depois, pra gente conversar. E é muito legal, né, gente, quando a gente passa pela vida das pessoas e aí a gente consegue visualizar. Ah, Pedro, você fez uma pergunta aí pra mim. Eita, gente, a Cláudia começou Disse que eu que tinha que me um conectar vídeo. hoje, então vamos lá, Ah, Raquel. então eu vou solicitar aqui Já pra estou Cláudia. aqui aguardando por você Ah, para eu a fiz o gente iniciar contrário, a gente, nossa ó. live. Pera aí que a Cláudia começou. Só mais um momento. Raquel, Ai, peraí, gente. Olha só o que aconteceu. adiciono. A gente fez o contrário. Eu me conectei primeiro lá no meu e a Cláudia conectou agora aqui no dela. Então eu vou. Peraí. Ô, Cláudia, vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu me conectei, já tô aqui com vários alunos que estão online. Aí o que a gente vai ter que fazer? Você manda pra mim a solicitação que aí eu libero você.
porque eu não consegui. Vou procurar você. Peraí. Tá, beijo. Gente, ó, problemas técnicos, tá bom? Ai, que legal, Amanda, Mas você... eu vou procurar você. Peraí. Tá, ó, gente, eu tô com ela aqui, ó. A gente se conectou ao mesmo tempo. Pedro, essa é uma grande pergunta. E é uma das que mais foram feitas durante esse tempo. Gente, o nosso cérebro, ele aprende a aprender através da repetição. Oi, Romani, tudo bem? E aí, o que acontece? Como é que vocês têm que estudar para a prova de vocês? O nosso cérebro, como aprende por repetição, a gente tem que fazer o quê, minha gente? Quando o professor passa a matéria, antes da gente vir para cá, quando a gente volta para casa, a gente tem que dar um tempinho. Olá, blogueirinha, tudo bem? Ó, o professor Edson também já trabalhou comigo, professor de Química, tudo bem? Então é assim, ó, a Cláudia entrou. Pra mim, deixa eu ver. Ah, agora sim. Gente, conseguimos! Então é assim, ô Pedro, o que a gente tem que fazer? A Cláudia vai explicar melhor ainda do que eu essa questão. Aê, conseguimos! Olá, Ô, Cláudia, boa noite. eu fui falando com eles e logo de cara tem dois alunos que fizeram uma pergunta aqui sobre como é que a gente aprende. Eles já logo de cara já mandaram aí pra gente. Eu expliquei para eles que a gente recebeu muitas perguntas. Então, muitas perguntas são muito parecidas. Então, a gente fez um resumo e a gente vai tentar responder todas, tá bom? Isso, Você pode começar respondendo essa logo de cara? Vamos lá, vamos buscar aqui, né? Porque eu fiz um roteirinho para a gente poder seguir, para não perder como ficou na outra, que faltou muita informação, né? Então, vamos lá. Como que acontece essa aprendizagem, né? A aprendizagem, quando ela se torna verdadeira, é aquela que faz sentido para a pessoa. Então, quando você recebe uma nova informação e essa informação ela se conecta com aquela já pré-existente, então ela passa a ter um conhecimento significativo. Então, dessa forma, você compreende, você entende sobre aquele assunto, então você passa a ter essa informação por muito mais tempo na memória. Então, você não esquece. Então, a aprendizagem ela se dá por esta forma. Você entendeu, você compreendeu, fez um link com aquele conhecimento que você já tinha, né? Que é pré-existente, ela acaba se consolidando ali e se tornando conhecimento significativo. Ah, mas é só, ele perguntou assim para mim, como é que a gente estuda para a prova? E eu falei para ele, nosso cérebro aprende por repetição, certo? Então, que é muito importante ele chegar em casa, ter uma pausinha de tempo para o cérebro respirar, né? Porque o cérebro também fica cansado. E depois ele tem que rever o conteúdo que foi dado em sala de aula. E aí entra a questão também do sono, né? Que o sono ajuda na memorização do conteúdo. Então, por isso que também não adianta só estudar para a prova um dia antes, né? Porque senão vai parar na memória de curto prazo. Você só vai estudar para aquela prova naquele dia, mas de fato, depois o professor perguntar aquele conteúdo daqui 2, 3 meses, você não vai lembrar, porque você não aprendeu, né? Ele só foi para memórias de curto prazo, né? Exatamente, exatamente. Esse descanso, ele é fundamental, né? Você fica na escola durante um longo período, pelo menos meio período, né? Depois você tem que chegar em casa, você tem que almoçar, você tem que descansar para fazer essa retomada. Mas isso eu trouxe uma técnica hoje, para a gente falar mais lá no finalzinho. É uma técnica que nós vamos falar e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Mas primeiro a gente precisa entender todo esse processo, né? Falar da atenção, porque a atenção e a memória, elas estão ali ligadinhas uma do lado da outra. E nós temos vários tipos de atenção, como eu falei durante a semana que a gente veio conversando, nós temos 4 tipos de atenção. Mas vamos falar um pouquinho das funções executivas para eles poderem ir se situando, né? Então, o que são, na verdade, essas funções executivas, né? Nós temos as funções cognitivas. O que são as funções cognitivas? A memória faz parte, a atenção faz parte, a linguagem, a percepção e as funções executivas, elas estão dentro dessas habilidades.
Então, as habilidades cognitivas, elas são necessárias para a gente controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. E dentro das funções executivas, a gente ainda tem, que a gente inclui a atenção, planejamento, controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Aí a gente pensa, por que a atenção ela é importante? Porque é através dela que a gente consegue filtrar outros estímulos, né? Processar as informações e focar no objetivo que a gente quer. Dependendo do tipo da atenção que a gente emprega, depende também do nível de consciência. Então, o que eu quero naquele momento? Se eu estou escutando uma música, se eu estou relaxada, eu não preciso ter uma atenção mais focal, né? Eu posso estar um pouco mais relaxada. Mas no caso dos estudos, eu preciso de um outro tipo de atenção. Eu preciso de uma atenção bem mais concentrada. Então, respondendo aí, quem mandou lá, quem respondeu a perguntinha. Então, a atenção importante para a gente utilizar durante os estudos é a atenção concentrada. Olha esse momento, subir os coraçõezinhos agora, ó, e a gente já ficou, né? Ai. Pois é. Vamos falar um pouquinho dos tipos da atenção e dar alguns exemplos para eles poderem entender sobre elas. Então, nós temos a atenção concentrada. Ela é caracterizada pela concentração do cérebro em apenas uma atividade e ele vai excluindo todos os outros estímulos que tem ao redor. Então, pessoas que têm o déficit de atenção, que têm o TDAH, eles possuem a dificuldade nessa habilidade de manter focado. Por quê? Se a atenção concentrada eu consigo eliminar todos os outros estímulos ao redor, quem tem o déficit de atenção, ele não consegue. Ele tem essa dificuldade, então tudo chama atenção. Então o barulho, né, o visual, como a gente falou da outra vez, então isso atrapalha, por isso que ele não se concentra. E como que funciona essa atenção concentrada? Aonde que nós utilizamos ela? Nós utilizamos assistindo a aula da professora Raquel, nós utilizamos dirigindo o carro, né? E nós utilizamos assistindo um filme no cinema, uma partida de futebol, né? Esse tipo de atenção, ela é usada por um curto período de tempo, tá? A atenção alternada. Então, ela é um tipo de atenção que a gente que pode articular várias atividades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porém, são atividades que não exigem tanto. Então, por exemplo, ler um manual de instrução. Vamos pegar um manual de instrução de um computador. Então, eu vou lá, eu estou folheando e vou executar na máquina. Então, eu estou alternando a minha atenção. Eu leio aqui e eu executo aqui. Então, isso é uma atenção alternada. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu pedir um exemplo aqui, ó. Só um rapidinho. Então, por exemplo, se eu tô comendo milho, eu tô comendo um lanche durante a aula e a professora está explicando. Esse tipo de atenção é alternada ou ela é a concentrada? Que estão perguntando exemplos práticos aqui para mim. Ó, meu WhatsApp não para de bombar. Não. Se eles estão numa aula e eles estão comendo, na verdade, eles não estão prestando atenção naquilo que está comendo, e sim naquilo que eles estão visualizando. Então, qual é o foco deles? É isso que eles precisam pensar. Qual que é meu foco? Por isso que a gente fala, durante as refeições, a gente evita de ver uma televisão. O que é mais importante naquele momento? Se alimentar, conversar com os pais, conversar com o irmão, não é assim? Agora, o importante durante a aula, manter-se concentrado, focado na explicação do professor. Tudo bem? Respondi? Tudo bem. Respondeu. É que eles estão fazendo outras perguntas aqui ao mesmo tempo que a gente está conversando. Vamos para a próxima? A atenção sustentada. Ela dá um pouquinho de confusão com a atenção concentrada. Essa é uma habilidade de manter-se focado durante uma atividade que ela é contínua e repetitiva. Quando a mente ela está focada em uma mesma tarefa por um longo período, sem distrações. Muito parecido com a concentrada.
Porém, a concentrada é um curto período de tempo. Um filme, uma partida de futebol. A sustentada, não. Quando eu estou numa palestra, né? Que eu estou lá numa palestra, geralmente é de 2, 3 horas. Então, eu mantenho, eu sustento a minha atenção com o foco lá na frente. Na leitura de um livro, né? Vamos supor, tem uma prova de um livro. Então, eu vou dispor dessa atenção, eu vou sustentar a minha atenção por um longo período, lendo aquele livro para poder utilizar as informações na prova. Tudo bem? Ah, então tá bom. Então, a gente tem atenções em níveis diferentes, né? Então, não necessariamente eu vou ter o mesmo tempo de concentração em alguma atividade, né? Então, vai depender por exemplo, do seu nível de consciência, aquilo que você precisa naquele momento. Ah, Lucas, o Lucas respondeu aí para mim, cadê o seu filho? Minha atenção está concentrada aqui neste momento, que eu tenho que prestar atenção no que a Cláudia está falando. E o Lourenço está lá no quarto com o pai dele. Bom, vamos lá, vamos para a atenção seletiva, Próximo. né? Ela é um tipo de atenção consciente, que é quando escolhemos onde que a nossa mente ela deve permanecer focada. Então, as pessoas que têm essa habilidade nesse tipo de atenção, ela consegue ler um livro, por exemplo, num local muito barulhento, no ambiente de trabalho com várias pessoas falando, ou seja, ela consegue focar e inibe tudo que está ao redor dela. Mas aí são ambientes muito barulhentos. Ela consegue ouvir música, por exemplo, e ler um livro. Eu não consigo. Para eu ler um livro, para eu estudar, tem que estar tudo em silêncio, porque senão o negócio não flui, começa a bagunçar todas as ideias. Mas sabia que eu acho que a gente aprende com treino? Porque, por exemplo, eu também era muito assim, ó, eu não conseguia ler nada se eu não estivesse em completo silêncio. Porém, com essa vida agitada de São Paulo, o que eu mais faço é ler dentro do metrô. Eu leio, eu escrevo, eu corrijo redação, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E tem todo mundo fazendo todo tipo de coisa que você possa imaginar. Então a gente também aprende, né, Cláudia? A gente se adapta, né? A gente aprende a exercitar essa memória, né? A gente tem como fazer isso, não tem? Tem. Você vai se adaptando conforme a sua necessidade. Eu não conseguia, assim, né? Não poderia nem estar falando isso. Eu não consigo mexer no celular dentro do carro, entendeu? Não consigo. Eu passo mal, eu fico, né? Mas hoje, às vezes, dirigindo, eu dou uma olhadinha rapidinho, né? Quer dizer, eu tô desviando toda a minha atenção, correndo o risco aí de bater o carro. Mas é coisa que a gente não pode fazer, né? Então, tem que ter a consciência. Mas eu, por exemplo, não consigo ver mensagens, alguém dirigindo eu dentro do carro. Eu passo mal, não dá. Nem ler dentro de ônibus, não funciona. Meu, ó, agora que eu tô aprendendo a dirigir, Cláudia, é tão assim, a atenção é tão concentrada no que eu tô fazendo, que eu não consigo nem conversar com alguém. Até a música que tá tocando, como ainda não automatizou esse processo, até a música do carro me irrita. Eu acho que eu não vou conseguir ver o carro que tá vindo. É bem interessante, né? Conforme a gente vai aprendendo, desenvolvendo, a gente vai adquirindo aí novas habilidades, né? Agora, é uma coisa assim que me chama bastante atenção, como que as pessoas conseguem andar de moto, pilotar e atender um celular, olhar mensagem no celular. Eu fico impressionada. Gente, não consigo. Não dá. Eu não tenho essa habilidade desenvolvida também. Também não tenho. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, essas funções executivas, né? Você ter o controle da... Opa, caiu. Tá voltando. Será que é a minha internet? Voltou, não voltou? Pode falar. Oi, tô te ouvindo, pode falar. Voltou! Voltou. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, o controle da atenção, ou essa capacidade, né, de alternar e utilizar as atenções de uma forma eficiente, depende, então, das funções executivas. Mas a gente também utiliza as outras funções, né? Então, nós temos aí as mais importantes, junto com a atenção.
nós temos o controle inibitório. O controle inibitório, ele nos ajuda, ele é uma capacidade para inibir, filtrar e controlar os estímulos sensoriais. Então, a gente consegue, de repente, um aluno, um colega conversando lá no fundo da sala, eu elimino isso, né? Eu deixo isso de lado, eu controlo essa questão e tento focar só naquilo que eu quero, que me chama atenção. A questão do planejamento também é muito importante, porque o planejamento ele pode ser definido como a capacidade de pensar no futuro. Então, é antecipar mentalmente aquele caminho, o caminho correto para realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo, né? E a memória, porque nas tarefas que a gente executa durante o dia, a gente precisa fazer a evocação daquelas informações que estão lá na memória de longo prazo. Então, a memória ela é muito importante. A partir do momento que eu estou focada, que eu consigo manter o meu foco, a minha informação, o conteúdo que eu estou adquirindo, ele vai se armazenando, eu vou fazendo um link com aquilo que eu já tenho e consigo armazenar. Então, nos estudos, se eu mantenho durante o meu estudo a atenção concentrada, eu consigo armazenar essas informações de forma correta. Se eu estou estudando, escutando música e televisão ligada, o meu cérebro, ele não consegue prestar atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. É muito, cada coisa vai te chamar atenção. O visual da televisão, a música, que é a audição. E os estudos, o livro que está ali. Então, não consegue. É muito difícil, muito difícil. Então, o ideal é manter-se concentrado para poder adquirir realmente todo o conteúdo que se espera para uma prova, o conhecimento, para que você faça realmente um aprendizado significativo. Então, a concentração está ligada diretamente, então, à questão da memorização. Então, quanto mais concentrado, mais fácil vai ficar de memorizar aquele conteúdo e levar essa memória de curto prazo para de longo prazo, é isso? Exatamente. Então, você começa a fazer novas redes neurais. Então, a partir do momento que você pegou aquela informação nova e você juntou com algo que você já conhecia, você cria novas redes. Com isso, você vai alocando essas informações e você não esquece. Ela fica muito bem armazenada, ela se consolida, vamos dizer assim. E aí, por isso, fica mais fácil da gente retomar ou da gente relembrar aquilo que foi aprendido, de fato foi aprendido, né? Sim. A memória é o relato da nossa vida, é a nossa história, né? E é através dela que a gente consegue resgatar aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais, né? É uma coisa que fica ali consolidado. Claro que existe o quê, Raquel? O treino, né? A insistência. Porque se você cai, se machuca, você tem que insistir. Não pode ter medo. Então, com isso, você vai criando habilidade para andar de bicicleta. Então, você não cai mais. A partir do momento que você treinou, né? Você aprendeu, então você consolidou aquele aprendizado. Tá, Cláudia, e tem uma outra pergunta aí que eles fizeram, que foi a que eu acho que bateu o recorde. E a aprendizagem, como que ela de fato se dá? De que maneira que ela ocorre? Bom, é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Você exercitar todo aquele conhecimento adquirido na sala de aula é muito mais fácil. Eu só consigo aprender através... não é executar. Mas eu aprendo a partir do momento que eu faço, que eu realizo, que eu estudo, né? Então, não adianta eu só olhar, ver o professor falando na sala de aula, né? E chegar em casa, eu já sei tudo. Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que exercitar. É a mesma coisa de você tirar a habilitação. Você tem que ir lá fazer as aulas, você tem que treinar para poder fazer a prova. Não é assim que acontece? Então, sim, isso mesmo. É da mesma forma. Eu preciso exercitar, eu preciso estudar, eu preciso repetir aquele conteúdo até eu me sentir seguro e entender que eu aprendi. Então, a aprendizagem é dessa forma. Eu li, eu compreendi, eu aprendi.
Então, sempre a repetir, gente né? tem que fazer, repetir. E uma das coisas que eu sempre falo para eles é que a nossa memória motora, ela é muito forte. Então, por isso que é importante eles escreverem, fazerem rascunho, para que eles ativem, de fato, esse aprendizado, né? Para que, de fato, ela saia da memória de curto prazo para ir para a memória de longo Memória de prazo, longo prazo, né? exatamente. A outra coisa que eu queria falar, nós temos etapas para essa memorização, né? Eu acho que é importante falar. A primeira etapa é a atenção. Então, uma boa atenção, ela depende da capacidade de você se concentrar na Concentrar. atividade que exige a boa memória. Então, se eu tenho a atenção apropriada para aquele momento, eu vou conseguir guardar essa informação. Então, elas vão ser evocadas mais tarde com tranquilidade, porque elas foram alocadas de forma correta. A compreensão. Então, se eu tiver atenção, eu tenho a compreensão. Se aquele conteúdo ele foi compreendido, significa então que o conhecimento ele foi significativo. Então, ele vai ser alocado para a memória de longo prazo. Do contrário, sem compreensão, o que vira? A decoreba. Então, você esquece. E no momento de nervoso, você vai dar o branco. Dá o branco. Então, por isso que é importante ler, exercitar, compreender. Compreendeu, deu significado, você aprendeu. Isso é aprendizagem, você consegue memorizar. E a recuperação. Então, algumas vezes a gente não consegue lembrar. Às vezes eu estou conversando com alguém, me foge uma palavra, ou... Calma. O nosso cérebro, ele trabalha com associações. Então, se eu escuto alguma coisa que me faz remeter àquela palavra que eu esqueci, eu consigo retomar. Né? Então, a recuperação também é importante, né? Então, as 4 etapas. A atenção, que ela tem que ser bem direcionada, a compreensão daquele conteúdo, daquela informação, o armazenamento, quer dizer, se eu conseguir compreender, eu conseguir fazer um link com aquilo que eu já conhecia, eu consolidei, e assim eu vou conseguir fazer a recuperação daquele conteúdo. Aí sim a gente aprendeu, então, de fato. Então, eu tenho que prestar atenção durante a aula, eu tenho que me concentrar durante a aula, eu tenho que retomar aquilo que foi falado em sala de aula, e aí, por último, eu tenho que colocar em prática, que é fazendo os exercícios, né? Vamos para a prática deles, fazendo exercícios, lendo de novo, fazendo resumos para que a gente consiga, de fato, aprender. Aí tem alguém que comentou aqui, que por nada mais nada menos que é a minha irmã, a Raíssa, que ela falou que ela adora fazer resumos, né? E na semana passada a gente comentou um pouquinho, né? Que antes da gente começar a aprender, a gente precisa primeiro aprender de que maneira que a gente aprende. Então, eu sou muito de fazer resumos, eu sou com essa questão motora, eu preciso disso. Então, todos os meus livros, todas as minhas apostilas, elas são completamente grifadas e sublinhadas. E como que você aprende, Cláudia? Então, eu como sou que para dessa você é forma, mais fácil? Eu sou visual, né? Então, eu preciso, às vezes, de ouvir alguém falando, eu gosto de ver, e depois eu também faço o quê? O meu resumo, a minha escrita, o meu entendimento, né? Isso é muito importante para o nosso aprendizado, né? Agora, tem pessoas que elas são auditivas, porque só de ouvir ela já compreende, então ela já conseguiu fazer aí um bom aprendizado, mas ainda tem que exercitar, não é só ouvindo, não, tá? E uma dica que eu dei para eles, que a gente tem estudado, feito alguns estudos em neurociência, a respeito das memórias afetivas. Então, a gente está fazendo um teste com eles em sala de aula. Toda vez que eles estão aprendendo um novo conteúdo comigo, eles colocam um cheirinho aqui no pulso de um perfume que eles gostam bastante. E aí, o que eles fazem? Eles vão, durante toda a semana, eles vão cafungando o cheirinho. Eu entro na sala, eles maravilhosos, eles já estão cheirando. E aí, o que acontece? Quando chega na semana de provas, é incrível aquele conteúdo que eu expliquei. Quando eles sentem aquele mesmo cheiro de novo, é incrível. Tem muita gente que fala que lembra tudo de novo, não é maravilhoso isso, a nossa memória? É uma estratégia. É uma estratégia, né? Para você poder... É uma associação que você faz no momento que você está aprendendo, né? De uma forma sensorial.
É muito interessante, é muito bacana. Já teve gente aí que falou que aprende mais através da imagem. Então, quer dizer que ele é mais visual, né? Agora, Raquel, Visual, né? vamos lançar umas perguntinhas para eles também? Pode ser? Ah, é verdade. Pode Pode. perguntar. Bom, em relação a planejamento e organização dos estudos, então, assim, eu sei que vai ser difícil deles responderem, assim, de uma forma mais rápida, mas eu gostaria de saber, você tem uma rotina para estudar? Ah, eu Quanto tenho. tempo? Eu também tenho. Quanto tempo você estuda por dia? Quais os Hum. recursos que você utiliza durante os seus estudos? Livros, vídeos, outros textos? E qual a técnica que você usa para estudar? É leitura, é resumo, esquemas, e aí? Ó, E a Luca aí? Bel falou que ela falou que ela tem. Ô, Luca, diz pra gente, pra mim. O Pedro falou que estuda 10 Ó, minutos por Bel, dia. Ô, Belzinha, Luca, beijo. a Bel falou que ela tem sim uma rotina de estudo. E a Agnes, que também já foi minha aluna, falou: ó, eu não tenho, mas ela tem dificuldade de estudar sozinha. Como que a gente faz para aprender? A Porque assim, gente, eu vou falar, vou dar. ela pode trabalhar com aprendizagem colaborativa. O que que é isso? É Ah, pegar um colega, né, que tem essa facilidade de transmitir aquilo que ele entendeu e eles estudarem juntos. Ela ah, ouvindo o vamos. colega. E ela faz a troca Ah, daquilo que ela entendeu, ela explica para o colega. Isso a gente costuma chamar de aprendizagem colaborativa. É muito é interessante. famoso grupo de estudos, né? Então, eu sou muito boa em português, eu vou ajudar a galerinha aqui em português. Eu sou muito boa em matemática, eu vou estudar em matemática. E uma coisa muito importante da gente falar, que a neurociência já comprovou, que a gente chama hoje em dia de metodologias ativas, né? Mas a neurociência diz o seguinte, né? Que quando eu ensino o outro, eu aprendo muito mais do que somente numa aula expositiva. Então, quando eu estou só vendo lá o professor, eu vou memorizar. Então, lembra da curva que você falou na semana passada? Que a curva de aprendizado vai caindo da memorização, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente começa a fazer esses grupos de estudo e eu começo a ter que explicar para alguém, eu sou obrigada a estudar de novo e forço, então, a minha memória, né? Exatamente. Olha só que bacana. A Luca Bel, ela é aluna lá da faculdade, né? Ela ainda não faz nenhum trabalho comigo e tal, ela não precisa. Mas olha que interessante, ela faz os resumos, ela grava. Lá no finalzinho, a hora que eu chegar nas técnicas, eu vou também falar dessa questão de gravar. É muito legal, é muito importante, ajuda bastante. A Bruna Carla escreveu que ela também gosta de ver aulas e depois faço os resumos no caderno, até desenho. Aí a minha irmã, a Raíssa, também falou que ela sempre estudava com a amiga dela, a Grace Kelly. As duas sempre estudavam juntas, e é verdade, elas estavam sempre juntas em casa para estudar, né? Então Olha cada só um que de nós interessante. estuda. Olha Pode que falar. interessante. É a sua aluna, ela disse que faz desenhos. Ela está fazendo nada mais, nada Isso, menos do que o mapa mental. Olha que interessante. Então, ela trabalha isso. também com o visual, né? É bem bacana. Agora, para a gente falar dessa questão de rotina, planejamento, organização, é, agora a gente vai entrar já aí na questão dos estudos, tá? A gente precisa falar de Uhum. ambiente. É qualquer lugar que a gente pode Hum. sentar para estudar? Depende, né? A maioria das pessoas, ela precisa de um ambiente mais fechado. Então, você não vai numa praça para estudar. Tem barulho de carro, tem poluição, tem cachorro, tem gente passando. Você não vai ficar exposto com o celular para ser roubado. Ou seja, não é lugar. Então, o ideal é você ter Ok. um local em casa para você estudar. Esse local, ele precisa Ah, ter deixa eu uma fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, Cláudia. Deixa eu já interromper você. Esse lugar precisa ser sempre o mesmo lugar? Isso atrapalha ou não tem nada a ver? ajuda. Por quê? Vou falar da mobília. Toda vez, se você tem uma mobília, quero dizer a mesa, a cadeira, o computador.
No começo é difícil, para quem não tem rotina, é muito difícil sentar para estudar. Você tendo uma cadeira confortável, uma mesa na altura certa e o material disposto, se você fizer essa rotina diária, o seu cérebro, ele acostuma com essa composição, com essa configuração. Então, é automático. Cada vez que você sentar ali, o seu próprio organismo já começa a se preparar para receber aquela informação. Então, por isso que a gente não pode, por exemplo, estudar deitado. Você deitou na cama ou no sofá, o que o seu cérebro vai falar para você? Ai, Ele que entende que gostoso, está se preparando para dormir. entendeu? Então, Ó, um aluno colocou aí, ó. O aluno colocou, Cláudia, ó, eu estudo na cama. Não rola, amigo, não rola, ó. não. Você Não não está dá. estudando, você está sonolento, seu corpo está querendo dormir, você não foca. E tem estudos científicos que comprovam isso. Então, a gente está falando coisa aqui que realmente foi estudado, né? Outra coisa, o Uhum. ambiente, ele precisa ter uma boa iluminação. Se eu tiver uma luz mais fraca, mais baixa, também vai me dar sonolência. Então, de preferência, uma luz um pouco mais forte, a luz branca, que é muito importante, nada dessas luzes amarelas, né? Porque realmente traz um cansaço. Ter boa ventilação, não pode ser um quarto abafado, quente, vai te trazer incômodo. Então, tem que ter uma boa ventilação. E ele precisa ser um ambiente silencioso, né? Que não tenha cachorro latindo, que não tenha televisão ligada, rádio. Então, isso tudo atrapalha. Então, tem que ser um ambiente muito tranquilo, porque ali nada vai te atrapalhar o seu raciocínio. Agora, a gente também precisa eliminar os distratores. Os distratores. Quem são? Celular, sede e fome. Celular, ele tem que estar em outro ambiente. Ah, Cláudia, mas eu deixo ele no silencioso, viradinho para baixo. Não, ele vai, você vai Não ter rola. curiosidade de mexer. Não rola, não vale, Ó, né? tem uma pesquisa que lançou recentemente um artigo científico falando que o celular ele rouba 90% da nossa atenção, mesmo que ele esteja no silencioso. Por quê? Você está preocupado se o crush vai ligar, aquela luzinha ali, se você vai receber alguma mensagem. O tempo inteiro a gente está preocupado com o celular, né? Sim, E aí a sim. gente não consegue se concentrar. É É, mentira, não rola, né, exatamente. Cláudia? Não rola, não rola. E assim, a gente ter fome e sede, você vai levantar a todo instante para pegar uma coisa ou outra, comer também durante o estudo, não é legal. Né? É interessante que você vá para lá descansado, alimentado e tranquilo para poder fazer os seus estudos. Então, quais as Nossa, eu como. estratégias? Eu não como. Quais as estratégias de estudo que nós podemos utilizar, né? Então, a neurociência ela traz para nós modos de pensamento, que é o focado e o difuso. O focado é aquele que a gente usa, que é a atenção concentrada. O que isso significa? Então, eu tenho aí uma forma de focar, ter a minha concentração num objeto e ter um momento de descanso, focado, concentrado, e o difuso, relaxado. Então, o focado, Hum. como que funciona? Você está ligado naquele conteúdo, ou naquela leitura, ou fazendo os exercícios práticos de matemática, por exemplo. Então, você está focadinho ali. E o difuso é você parar, descansar, pensar no nada, ficar ali relaxado. Só que dá a impressão de que isso não funciona, mas funciona sim. Você esteve durante um tempo focado, então a sua mente ela cansa, ela vai gastando energia, então você precisa ter esse momento de descanso. A estratégia que eu trouxe hoje é a técnica do Pomodoro. O que é o Pomodoro? É esse aparelhinho aqui, que eu não sei se vocês têm na casa de vocês, mas ele vai de 1 minuto até 1 hora. Lembra aqueles tomatinhos que ficava na cozinha para controlar o tempo de cozimento? É esse Uhum. aparelhinho aqui. Então você vai colocar lá. Como é que funciona? Os modos de pensamento que nós vamos usar, focado e difuso, é para alternar entre um tempo totalmente focado e um tempo totalmente relaxado. Então a técnica Pomodoro, o que é? Você está focado durante 25 minutos e está no modo difuso durante 5 minutos.
Então, durante 25 minutos, eu vou me programar, vou colocar aqui 25 minutos. A hora que der os 25 minutos, eu vou parar e vou descansar 5 minutos. Esses 5 minutos é o momento de alocar as informações que você viu ali durante o tempo que você esteve focado. Posso aumentar esse tempo? Pode, mas é preciso que primeiro você aprenda essa técnica, né? Você utilize ela num período pequeno, que a hora que você perceber que dá para aumentar, aí você vai colocar 50 minutos focado e 10 minutos de descanso. O que eu faço nesses 5 e 10 minutos? Aí sim você pode levantar, ir lá fazer um xixi, tomar um suco, nada de pegar celular, porque pegou o celular acabou. Você vai ficar ali no celular e não vai voltar. Celular não vale, tá? Então, fazer outras coisas, né? Que vai dar aquela relaxada. Cláudia, quanto tempo, quantos pomodoros eu preciso fazer então? Um pomodoro dá 30 minutos de trabalho, certo? Você tem que fazer no mínimo 3, que vai dar 1h30. No mínimo 3. E com certeza dá muita diferença. Quem começar a fazer, depois pode falar com a gente se deu diferença ou não. Deixa eu te perguntar, com o passar do tempo, eu vou fazer uma pergunta agora mesmo que eu tenho essa dúvida. Acho que cada um de nós tem um tempo de concentração que consegue manter essa atenção sustentada, certo? Focada e tudo mais. Com o passar do tempo, eu posso... Concentrada. Eu posso aumentar esse tempo do Pomodoro? Então, por exemplo, eu comecei com 30, depois eu vou com 35, 40, 45, até um tempo que eu consiga, sei lá, ficar focado durante 1 hora, ou não? Essa técnica é diferente? Não, ela é diferente. Ela tem esses 2 tipos. 25 minutos focado, 5 minutos descanso, ou 50 minutos focado e 10 minutos descanso. Por quê? Para poder dar o tempo correto de estudo. Então, os meninos do ensino médio, eles precisam de, no mínimo, 2 horas a 2h30 de estudo todos os dias. Todos os dias. E ter estabelecido um horário, porque aí o seu organismo, o seu cérebro, ele acostuma com isso. Então, você tendo esse horário e tendo essa rotina, você vai acostumar e você vai sentir falta o dia que você não sentar para estudar. É como se fosse a ginástica, a academia. Quem curte academia, né? Que não vai lá todos os dias para fazer os exercícios, depois de um certo tempo, você acostuma tanto que quando você não vai, o seu corpo sente falta. Em relação aos estudos, é da mesma forma. Eu sempre falo para os meus meninos, no começo é difícil, mas a partir do momento que você consegue criar essa rotina, fica muito fácil. Você estuda e não percebe. Então, é muito importante ter essa rotina. Então, vamos recapitular. Então, para a gente sentar para estudar, então, o ideal é sempre ser o mesmo lugar, certo? No mesmo horário e tirar aquilo que vai distrair a gente. Então, celular, ficar saciado de fome e de sede, né? E é isso que tira aí a nossa atenção. E ser um lugar bem ventilado e iluminado, né? Que isso interfere também direto, né? Nessa questão. Agora, a técnica que eu trouxe hoje para a gente falar é a técnica da revisão seriada. Na semana passada, eu falei sobre esse psicólogo alemão, né, que fez os estudos no final do século XIX, que passou a estudar as pessoas que tinham essas dificuldades, que não conseguiam aprender. Então, ele foi lá, reuniu, né, e pesquisou sobre isso. E ele acabou criando a curva do esquecimento e retenção. Então, ele trouxe como técnica para essas pessoas a revisão seriada. O que é isso? É você rever, né, um mesmo assunto ou um conjunto de assuntos em tempos. Então, por exemplo, naquelas disciplinas que eu tenho mais facilidade, eu posso até deixar, não me dedicar tanto, mas eu tenho que estudar.
Mas naquela que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que fazer essa revisão. Eu tenho que, pelo menos 1, 2 vezes na semana, rever esse conteúdo, né? Então, ele trouxe que nas revisões seriadas, quando você tem as informações em 100%, naquele momento a gente só absorve em torno de 75%. Se eu não, depois de 1 hora, se eu não rever, isso vai cair para 50, 40%. Se eu rever esse conteúdo depois de 1 hora, eu mantenho 75%. Se eu não rever esse conteúdo depois de 24 horas, ele já caiu para 20%. Se eu não rever esse conteúdo, ou rever só daqui 1 semana, ele já caiu para 10%. Ou seja, o que você conseguiu aprender? Nada. Enquanto que a revisão seriada, de 1 hora depois, 24 horas depois, 1 vez na semana, você vai manter em torno de 70% a 80% daquela informação. Mas lembrando que nós falamos da aprendizagem lá atrás, né? Lá no começo. Então, se você conseguiu compreender, entendeu e fez o link, você criou novas redes neurais. Então, você aprendeu. Então, ótimo, aquele conteúdo já foi consolidado. Agora, se tem dificuldade, tem que fazer a revisão seriada, que vai ajudar bastante. Agora, qual é a minha sugestão? Oi. Ai, desculpa, ó. Uma aluna minha perguntou, estudar pelo celular é bom ou ruim? Péssimo! Qual é o tipo de atenção que ela tem? Será que ela vai ficar alternando, né? Olhando lá, lendo, vendo mensagens? Realmente é complicado. Até porque a gente não silencia os aplicativos, né? O tempo inteiro eles ficam sinalizando, né? Isso distrai a gente, né? Não pode. Então, assim, como sugestão dessa técnica, né? Então, como que eu ensino os meus meninos a estudar? Então, vamos lá. O professor, ele deu um conteúdo, explicou na sala de aula. Ok. Naquele momento, você entendeu boa parte da informação. Chegou em casa, almoçou, descansou, você vai estudar? Pega o texto que é fonte de pesquisa que o professor deu, você vai ler e você vai grifar as partes mais importantes. Depois que você leu, que você grifou, você fazendo essa leitura, você vai fazer um resumo daquilo que você leu no texto de estudo. Depois, com as suas palavras, você vai fazer um resumo com o seu entendimento. Então, você vai colocar as suas palavras, o seu entendimento. Feito isso, em português, ok, é um resumo. Você vai fazer uma leitura silenciosa e depois você vai fazer uma leitura oral. Você vai ler para você mesmo, em voz alta. E você vai comparar com aquilo que o professor explicou na sala de aula. Então, ali você já vai começar a ver aonde você entendeu e onde você não entendeu. Já vai começar a mostrar, né? Bom, se você entendeu, compreendeu, ótimo! Você aprendeu aquele conteúdo. Agora, se você não conseguiu, então você vai ver uma videoaula mais curta, vai fazer um mapa mental, mas com certeza, seguindo esses passos, você vai conseguir entender aonde que você não está compreendendo e aonde você compreendeu, tá? Mas é só isso que a gente tem que fazer? Não. É preciso que esse material ele seja revisto durante a semana. Então, é aquilo que eu sempre falo. Tem habilidades em linguagem? Para você, linguagem é mais simples? Então, se dedica em exatas, porque você deve ter mais dificuldade em exatas. Eu tenho facilidade em exatas? Beleza, então se dedica em linguagem, né? Porque lá, provavelmente, você está com um pouquinho mais de dificuldade. Tem uma pergunta aqui da Bruna Carla, que ela diz assim, minha rotina não permite que eu estude 2 horas seguidas. Eu estudo 1 hora na tarde e 1 na noite. Isso diminui a aprendizagem? Não. Se ela dividir, né, no Pomodoro, nessa técnica, nessa estratégia do Pomodoro, não. Vai ajudar bastante. Porque, na verdade, ela vai estar estudando, ela estuda 2 horas e mais uma hora à noite. Então, são
4, 2, Não, 4. não, ó. Ela estuda 2 horas, ela estuda 1 hora na tarde e depois mais 1 hora à noite. Então são Não, 2 horas de estudo, mas 2 horas. Então dá 4 pomodoros. Não, não atrapalha, não atrapalha. Ela só tem que fazer a retomada da onde ela parou para ela dar continuidade, né? Isso é muito importante. deixa eu falar isso para você, falar isso para os alunos. Então, por exemplo, toda vez que eu vou começar a aula, eu sempre retomo o que a gente viu na aula passada. Por quê? É uma técnica que eu uso para evocar aquilo que eles já aprenderam, para ver se de fato esse conteúdo foi consolidado. Então, por exemplo, estou estudando história de terror com o 9º ano. Então, quais são os elementos de um texto narrativa, narradora, tempo, espaço, personagem? Então, o que eles já aprenderam para daí eu continuar a aula do dia seguinte, né? Que então é uma técnica que a gente usa, que é para ver se eles conseguem evocar as memórias, né? Para ver se aquilo que eles aprenderam realmente foi alocado na Exatamente. gavetinha certa, né? Aí lá você consegue perceber quem é que fez a rotina de estudo, quem é que acompanhou e quem não acompanhou, né? Porque as dificuldades, elas dificilmente, seguindo uma rotina de estudos, dificilmente vai ter. Ele vai conseguir evocar em qualquer momento. Por quê? Porque ele ele conseguiu fazer uma aprendizagem significativa. Agora, se eu deixar para rever só em sala de aula, vira uma bola de neve, né? Porque um conteúdo é sequência do outro, né? Então eu preciso ter isso sempre fresquinho na minha mente. Então por isso que é importante ter a rotina de estudo e estar estudando os conteúdos. Ó, Cláudia, a gente tem só mais 4 minutinhos. Eu queria perguntar, fazer uma pergunta assim que eu acho que bateu o recorde também, que é o seguinte: o que é preciso para dar continuidade nos estudos em casa? Porque geralmente quando a gente está com alguém, é muito fácil, porque alguém sempre está lá no nosso pé. Estuda, estuda, e a gente está sendo direcionado. Mas o que eu preciso fazer para dar continuidade nos estudos em casa? É ter a dedicação e manter essa rotina. É estabelecer a rotina, não tem outra coisa. Ah, Cláudia, mas eu faço tantas outras atividades, eu pratico esporte, eu faço aula de música, eu tenho inglês. Você tem que começar a adequar os seus horários. Então, se você não pode estudar na terça, por exemplo, você pode elaborar uns horários para você estudar na quarta, na quinta, né? Então, não tem como, Raquel, não existe mágica. A rotina de estudo e a dedicação é o mais importante. Então, ó, concentração, memória e hábitos de estudo são um tripé essencial. Eu fiz até uma arma aqui. É o tripé essencial para que a gente consiga, de fato, aprender e não estourar o cérebro da gente aí. É verdade, é verdade. Então, Cláudia, se a gente pudesse resumir aí a live de hoje, que já está acabando, 2 minutinhos, se a gente pudesse resumir aí o que a gente falou hoje, como é que você listaria, então, para a gente? Bom, vamos pensar que a atenção e a memória, elas têm que andar sempre juntas, e eu tenho que entender que o processo de atenção é muito importante, então eu tenho que estar concentrado durante os estudos, né? Para poder fazer uma aprendizagem significativa, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, hoje, eles já entenderam como que funciona a questão da atenção e os tipos, né? Então, tenho certeza que a partir de agora, quando eles estiverem assistindo o filme, eles vão saber que tipo de atenção que estão usando. Se estiverem andando no carro com os pais, é outro tipo de atenção. Então, eles já conseguem diferenciar. E com isso, com certeza, vai trazer uma diferença na vida deles daqui para frente. Então, atenção e memória estão sempre juntinho. Seguir os passos da memorização, que eu acredito que seja importante para entender esse processo de alocação da informação, e ter essa rotina de estudo e dedicação, que com certeza vai fazer toda a diferença. Tem outras técnicas? Tem, a gente pode trazer aqui, tem várias, e eles vão se adaptando. E sempre entender qual é a forma que aprende.
É visual, auditivo, sinestésico? De que forma que eu aprendo? Encontrou a chave, você vai deslanchar no seu aprendizado. E, gente, ó, não se esqueça que nós vamos fazer aí essa série, né? Temos mais 3 sextas-feiras que a Cláudia vai vir e cada sexta-feira ela vai dar uma dica diferente. Então, na semana passada, a gente aprendeu primeiro como é que nosso cérebro aprende a aprender. Ela já tinha dado essa técnica do Pomodoro, trouxe hoje mais dessa do estudo seriado, né? E semana que vem tem mais, né, Cláudia? Vamos nos programar e trazer, e a gente vai falando durante a semana aí no Instagram. Então, gente, não deixem de participar, mandem as mensagens de vocês, vai ser um prazer ó, poder responder a todos vocês. E não se esqueçam, quem ainda não segue a Cláudia, segue lá, é @CláudiaPsicopedagoga, que ela é fantástica, é uma profissional que tem, sei lá, quantas trocentas pós, eu acho que eu contei umas 12, né? Só de pós-graduação, ela tem muitas pós-graduações. E assim, é uma pessoa que é séria, que é correta, então eu achei fantástico poder ela trazer aqui mais uma noite para a gente conversar um pouquinho. E se você conhece alguém que tem dificuldade de estudar, né, indique-nos. Adriana, a minha coordenadora, um beijo para você, obrigada. Um beijo, Adriana. Ó, parabéns pela contratação, ela é maravilhosa, viu? Eu gostaria de agradecer, viu, Raquel, a oportunidade. Sim. E vamos lá, vamos levar esses meninos a ter melhores rendimentos e desempenhos aí nos estudos. Com certeza, gente. Então não se esqueçam, sexta-feira que vem, às 20 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Quem começa a live semana que vem vai ser a Cláudia. Eu vou entrar com ela lá. E aí a gente vai falar sobre mais um assunto, tá bom? Sobre essa questão do aprendizado. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós vamos salvar de novo, já tá lá no meu canal do YouTube. Quem não assistiu, não perca, volta lá, assiste lá a live que a gente fez na semana passada e eu vou salvar e publicar de novo a live de hoje, tá bom? Obrigada, Raquel. Beijo. Beijo a todos aí que assistiram e participaram. Um beijão, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.